Nós estamos começando mais um Gente que Faz Impacto. E hoje, a nossa convidada trabalha um mercado onde cada escolha pode representar o início de um novo capítulo na vida de alguém. Ela é corretora de imóveis, atua como imóveis de médio e alto padrão e tem como um diferencial um olhar atento às necessidades reais de cada cliente. Hoje, nós vamos conhecer a história e o trabalho da Franciane Bonini. Franciane, seja muito bem-vinda ao Gente que Faz Impacto. Obrigada pela sua oportunidade. Estou muito feliz de estar com vocês. Espero cooperar e ajudar outras pessoas também nessa profissão. Fran, antes de começarmos propriamente dito nossa entrevista, nós queremos conhecer um pouquinho mais da mulher, da Franciane, antes de você chegar neste mercado imobiliário. Fale um pouco de você. Me formei em administração, fiz MBA, uma pós-graduação, me especializei em auditoria interna. Não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje, né? Uhum. E casei, tive filhos, me mudei de Maringá, fiquei 16 anos fora de Maringá e estou retornando a Maringá há 1 ano e meio. Nesse tempo, fui dona de casa, mãe 100% e me tornei corretora de imóveis há 7 anos atrás. Que maravilha, muito bom, Fran. E em que momento que você percebeu que essa profissão que você tem hoje realmente tinha a ver com você? Foi quando eu estava vendendo o nosso apartamento em Curitiba. Eu pus uma placa, falei, não, já que os corretores não estão vendendo, já faziam 6 meses, estava sendo anunciado por várias imobiliárias, que é o pior erro que faz, né? Dá para várias pessoas anunciarem. E não teve uma visita. Falei, a coisa, quem vai vender vai ser eu. Pus uma placa lá no meu apartamento, 5º andar, apareceu a dona de uma imobiliária perguntando, falei, pode subir, né? Aí ela olhou tudo, apresentei o apartamento, conversei com ela, tudo, falei até quanto que eu iria, até quanto não, tudo. E fechamos o negócio. No dia seguinte ela me ligou, vamos tomar um café? Falei, vamos. Desci, fomos na panificadora tomar um café e aí ela me convidou, Fran, você tem tudo a ver com o que eu preciso. Vamos ser uma corretora de imóveis na minha imobiliária? Falei, não sei fazer isso, nunca fiz, né? Mas desde pequena minha família sempre mexeu com vendas. Então, eu tenho alguma coisa de vendas em mim. E ela falou assim, não, eu dou 1 mês para você pensar. E era nas férias das crianças, tudo. Eu falei, tá bom. Aí meu marido, não, você vai. Tem tudo a ver com você. Aí eu falei, então tá bom, com a cara que a coragem. No primeiro mês de trabalhando em imobiliária, sem saber nada, ela me jogou, eu achei que eu ia ter um treinamento, tudo. Não, ela chegou lá e falou assim, senta aí que eu vou te passar os contatos e você vai entrando em contato com cada um. No primeiro mês eu vendi 2 imóveis. Que maravilha! E corretor, a vida de um corretor, né, tem essas de ficar, é sorte de principiante. Não, é você saber conduzir toda a situação. Lógico, vendi os 2 primeiros imóveis, depois 3 meses fiquei sem vender, normal, depois eu continuei vendendo. E assim a minha vida começou a ser corretora de imóveis. Ô Fran, essa é a tua história, então, do teu início, né? Mas existe alguma outra experiência, outra história que ajudou a construir a Franciane corretora? Sim. Eu estava 100% mãe, né, sendo dona de casa, e isso para mim não estava me agregando em nada. E eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Eu falei, então tem alguma coisa errada, eu não posso ficar mais dentro de casa. E meus filhos já estavam com uma idade que já poderiam ficar meio período na escola, e outro meio período me virava, tudo. E comecei a procurar coisas para me fazer. Aí tentei voltar para a minha área de auditoria, de aplicação de certificação de ISO 9000. Aí eu vi que eu estava muito desatualizada no mercado, tudo. Aí apareceu essa oportunidade e agarrei com unhas e dentes. E quando você olha para trás, por exemplo, aí você percebe que a Franciane, que começou lá atrás, é a mesma profissional que está aqui hoje? Não, de jeito nenhum. Primeiramente, quando a gente começa a fazer uma transição de carreira, né, que eu fiz uma transição de carreira, a gente tem que estudar muito, tem que se aperfeiçoar, e a gente vai mudando também, né, com o amadurecimento. Então, hoje eu sou totalmente diferente há 10 anos atrás. Ô Fran, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o propósito por trás do seu trabalho. Na sua apresentação, quando a gente esteve conversando, você falou uma frase que chamou bastante atenção,
que é um olhar atento às suas necessidades reais. O que significa na prática ter esse olhar? O que significa na prática ter esse olhar para o cliente? Esse olhar atento às necessidades reais. Nós não estamos atendendo um cliente, né? A gente tem que entender, lógico, mas a gente tem que entender o que o cliente precisa. A gente não pode sair mostrando 10 mil imóveis para ele e não vai comprar nenhum com você. Você não vai passar segurança para ele. Então, quando você começa a atender um cliente, você começa a entender a necessidade do cliente. O que ele está precisando. Mesmo ele insistir, não é isso, eu quero, me manda o link e tal. Calma, vamos conversar. O que você precisa? Localização, entender até que ponto ele vai, quem é a família dele, para que ele está precisando, se ele vai investimento, se é para moradia. Gente, tem tanta coisa para saber do cliente. Então, você acha que essa escuta ativa, ela faz toda a diferença, né? E o que você procura entender primeiro, assim, de imediato, quando uma pessoa chega até você querendo comprar um imóvel, que é, assim, primordial? Para mim, cliente, ele assim, eu sempre preciso conhecer a necessidade do cliente, por exemplo, se é para moradia e investimento, se a localização é importante, qual a metragem, se ele quer planta ou ele quer pronto, que mais? O valor, como que será a forma de pagamento. Então, tem vários requisitos para a gente conversar com o cliente, para ter um cliente, para a gente ser assertivo com ele, né? O bom, Fran, porque muitas vezes quando você tem essa expertise, né, esse conhecimento, o cliente muitas vezes ele chega e ele fala o que ele quer. Mas com essa análise toda, você percebe que o que ele precisa é diferente. Isso faz a diferença também? Isso acontece bastante com você? Com certeza. Tem clientes e clientes, né? Tem clientes que gostam de ouvir, gostam de conversar, de explicar o que ele está precisando. Mas tem clientes também que eles não têm tanta paciência para que eu faça esse filtro com o cliente. Flexibilidade, né? Então, é preciso também, né, Nilson, fazer essa análise para entender o cliente, para saber se aquele ali é desse estilo, que ele vai gostar dessa conversa, ou você já vai na frente, né, para poder já mostrar um campo mais aberto para ele. Então, mas tem muitos clientes também, desculpe te atrapalhar, Cleice, que ele fala alguma coisa, a gente já pega no ar. Isso. Então, assim, já dá uma cercada no que ele mais precisa. Sim, então por isso que eu acredito que esse conhecimento de ter essa visão, hoje é um dos seus diferenciais. Vamos lá, então. Muito além de vender um imóvel. Você disse que comprar um imóvel é muito mais do que uma transação. É a realização de um capítulo de vida, né, Fran? Eu achei essa frase interessante. De onde vem essa visão? Vem do tempo, né? Do trabalho que eu tenho. Não é muito tempo, 7 anos de corretagem não é muito tempo, eu tenho muito a aprender ainda, mas quando você está atendendo um cliente, você não está só mostrando o imóvel, verificar documentações, verificar as condições do imóvel, verificar como que está a situação do imóvel em si, entregar o imóvel, a chave para o cliente impecável. É uma consultoria em geral, né? Então faz toda a diferença, né? Tem que ter o planejamento, se está comprando para investimento, qual que vai ser a rentabilidade do cliente, sim, tem tudo isso para ver também. E eu acredito que mesmo que pouco tempo que você está aí no mercado, só de saber que, vocês viram, né, gente? Essa mulher já começou vendendo 2 imóveis, já é diferente, a gente já viu que tem um negócio diferente ali. E eu acredito também que nesse meio você viu aí uma história impactante que fez parte aí da sua trajetória. Gostaria de compartilhar com a gente? A história de um cliente, eu morei em Itajaí, então eu fazia bastante atendimento em Balneário Camboriú e na Praia Brava. E quando me mudei, eu falei, meu Deus, e agora, né? Cidade nova, tudo novo. Aí o dono de uma imobiliária me chamou, falou, vem trabalhar comigo. Tá bom, vamos. Era eu e ele só. Aí comecei a atender os leads, tudo. Aí veio um cliente falando assim, de São Paulo. Fran, eu quero um apartamento assim e assim. Você tem 1 semana para me entregar. Estarei aí numa terça-feira, às 9 da manhã, só para ver e assinar o documento. Eu tinha o prazo de 3 dias para ver isso. Sexta, sábado e domingo. Segunda, 4, né? E eu fui mandando as opções para ele, mandei 4 opções, não mais que isso. E ele ficou com a primeira opção, ele chegou, ele olhou, ele chegou na consultora, em Balneário a gente vende muito planta, né? Imóveis, né?
Ele chegou, olhou, chegou na consultora, ele falou assim, é isso que eu quero. Ela já sabe o que eu quero. Tirou pedido? Como Tirou assim? pedido. Essa venda é o sonho de todo corretor, de toda corretora, né, Fran? Já imaginou ter um por mês? Já seria uma maravilha. E foi uma cobertura, não foi qualquer apartamento, né? E qual que é a sensação? O que você sente quando você entrega a chave para um cliente, que você vê, percebe que é a realização de um sonho? A gratidão, né? Realização, né, gente? Realização de um sonho. Imagina realizando. Eu sempre me coloco no lugar do cliente, né? Teve também um cliente que eu vendi um imóvel, Minha Casa Minha Vida. E ele pagou com aquele sorrisinho dele, ele ia todo mês e falou, ó, paguei mais uma prestação. Você vai conseguir, você vai conseguir. E no final, quando ele quitou o imóvel dele, ele me ligou e falou assim, se as pessoas soubessem ouvir, fariam as coisas certas. Eu soube te ouvir. E hoje eu sou grato a Deus por você, pela tua vida. Eu nunca esqueço disso também. Lindo mesmo. É uma parte humanizada, né? E isso faz toda a diferença. E a gente sabe que depois de ouvir você falar aí de todo o seu trabalho, né? Ficou muito claro aqui já no início para nós que você não começa pelo imóvel, você começa pela pessoa. E é isso que faz diferencial e faz você concretizar a venda em si, né? Agora a gente vai fazer uma dinâmica com você, depois, né, de toda essa fala sua com relação a essa parte humana, né? Nós vamos entrar numa dinâmica bem gostosa, bem descontraída. Nós vamos te entregar três chaves que a gente deixou até ali, a Nilce vai passar para você, né? Uma significa, né, simboliza o sonho, a outra simboliza a necessidade e a outra investimento. Cada palavra dessa, ela tem um grande desafio. É uma dinâmica bem gostosa, descontraída, que vai dar uma visão bem bacana do seu negócio aqui, tá, Franciane? Então, uma chave dessa que você está em mãos, ela significa o sonho, certo? Está até escrito aí certinho. E a segunda representa a necessidade. E a terceira vai representar o investimento. Então, nós vamos aqui apresentar algumas situações para você e você vai escolher qual dessas chaves usaria primeiro para atender aquele cliente que eu ou a Nilce vai falar para você, tá bom? E não vale pensar demais, tá? Nós queremos saber qual seria seu primeiro olhar, que é o seu dia a dia, então vai ser bem leve. Eu vou dar a primeira para a Nilce começar. Então, a primeira situação é a seguinte, é uma família que tem 3 filhos e mora num apartamento super pequeno, eles querem mudar. O pai está apaixonado por uma casa enorme, com piscina, espaço gourmet. Mas ela fica muito distante da escola das crianças e do trabalho, tanto do pai quanto da mãe. Qual chave você usaria primeiro? Necessidade. Explica para nós. Necessidade por quê? Porque eles estão num apartamento pequeno, onde que tem crianças, precisa de espaço, né? E eu também um sonho, também eu acho que colocaria necessidade e sonho, né? Porque o cliente também gostou de uma casa longe do trabalho, mas uma casa com piscina, com tudo, né? Então eles teriam... Mesmo sendo longe da escola, você recomendaria essa? Com certeza. Porque tem carro hoje em dia, né, gente? A pessoa que vai comprar uma casa grande com piscina, com certeza tem automóvel, né? Sim, com certeza. E a gente vai agora para a segunda opção, né? Agora, vamos mudar completamente o perfil aí dessa história que a Nilce passou para você. Uma pessoa, ela chega até você com dinheiro disponível em mãos e diz: Franciane, eu não quero morar no imóvel, eu quero investir e fazer um bom negócio. Qual a chave você daria para esse primeiro? Investimento. Essa tá bem fácil, bem facinho, né, Nilce? Essa aí já falou, é investimento. Agora, um casal chega até você e diz: Franciane, nós sempre sonhamos com uma casa linda, com piscina, espaço gourmet, jardim e muito espaço. Mas você percebe que aquele imóvel pode comprometer demais o orçamento deles. Qual chave você escolheria? Investimento. Por quê? Primeiramente, quando a pessoa vem conversar, a gente já sabe qual é o orçamento deles, tudo. E se ele comprasse essa casa, comprometeria o salário dele, o salário da esposa, e passariam até não conseguir efetuar os pagamentos. Então, vamos começar gradativamente, devagarinho. Vamos pegar essa aqui que está mais em conta, depois a gente faz o upgrade, né?
E assim a gente vai orientando o cliente. Muito bom, é maravilhoso, assim, ouvir você falar, porque o corretor ele precisa, né, ter essa sensibilidade, né, Franciane, para mostrar quando que o sonho precisa ser ajustado àquela realidade daquela família. E agora a gente vai para a quarta opção, né, que é a mais importante, eu acredito. Por exemplo, agora vem a situação que mais tem a ver com aquilo que você falou lá no início. O cliente chega, dizendo exatamente o que ele quer. Eu quero 3 quartos, em tal região, com determinada metragem e até determinado valor, ele já chega falando para você. Mas, conversando com ele, você percebe que aquilo que ele está procurando talvez não seja aquilo que ele realmente precisa. Qual que é a chave você usaria? Necessidade. Porque conversar com ele. Porque já teve cliente que veio comigo, comprar comigo, Fran, quero um apartamento de 100 metros, 3 dormitórios, sendo uma suíte, 2 vagas e tal. Acabou comprando um apartamento de 46 metros. Se você, por exemplo, tivesse que escolher uma única chave para representar o seu trabalho hoje, qual seria? Depois a gente ter feito a dinâmica aí como se fosse a pessoa que você estivesse atendendo, se fosse no seu caso agora, qual seria essa chave? As 3 chaves. É Importante. essencial. Então, essa dinâmica aqui, ela veio, mostrou para nós, né, uma coisa muito importante, interessante, principalmente para você, né, Franciane? Vender o imóvel começa muito antes de mostrar o imóvel, né? Ele começa entendendo o outro lado e de tudo isso que você colocou para nós aqui hoje, né? Sim, com certeza. Mostrar, você vender um imóvel não é só pegar um imóvel e mostrar para o cliente. Você tem que conhecer todo o imóvel, você tem que saber a situação do imóvel, você tem que saber falar do imóvel. Isso gente, eu já vi cada coisa. Então, por isso que eu tento sempre me aperfeiçoar cada dia mais em relação aos imóveis. De terceiro e de planta, tem muita construtora. Entender o que eles vão perguntar. Muita oferta, né? Muita oferta, gente. E a gente olha para o tanto de prédio que é construído, você não imagina que tem cliente para tudo, né? E tem O público procura além de um imóvel bonito. a necessidade, forma de pagamento. Se for comprar na planta, as construtoras têm alguns fluxos de pagamento, tipo 40, 60, e o cliente, ele vê uma condição de comprar o imóvel, não, essa parcela eu consigo, cabe no meu bolso. Quando entregar, eu consigo financiar com uma parcela legal. Procura também localização, procura forma de pagamento, já te falei. O que cabe no bolso dele na realidade, né? E quando falamos de imóveis assim de maior valor, a segurança jurídica, ela se torna ainda mais Com importante. certeza. Como que você orienta os seus clientes nesse processo, na questão da documentação, do olhar para o empreendimento com segurança? Primeiramente, eu não trabalho com todas as construtoras. Eu sempre foco em as principais construtoras que eu conheço e que já entregaram o imóvel com garantia para o cliente. Então, assim, tem muita construtora, e vocês têm que tomar cuidado, pessoal, comprar. Tem várias construtoras começando, construtoras novas, tudo. Eu acho legal, mas eu gosto de sempre indicar as melhores construtoras que vão entregar o imóvel. Em relação à parte jurídica, eu tenho um advogado que me acompanha, né? E a gente faz toda a documentação completa para ele, né? E a orientação também, se deve ou não deve comprar esse imóvel, né? Com certeza, esse formato aí faz toda a diferença para o cliente na hora de comprar. E aí a gente quer saber também que você fala bastante aqui, a gente sabe que o seu trabalho é dessa forma, que você poupa muito o tempo das pessoas que desejam comprar apartamento com você, ou o imóvel, né? E como que você faz essa triagem assim? Tem um checklist? Como que você consegue fazer esse diferencial, né, para fazer sentido para a pessoa não ficar esperando? Tem alguma coisa que você segue que realmente antecipa tudo aquilo que ela pode esperar por muito tempo? Ou você vai lá até a sua imobiliária? Como que você faz isso? Primeiramente, meus clientes, vamos falar os clientes, né? Ele chega até mim, o atendimento é menos de 1 minuto. Isso eu já tenho comigo. Lógico, quando eu estou atendendo, quando eu estou fazendo alguma coisa, pode passar. Mas, para mim, primordial é o meu cliente, o meu atendimento. Aí começo a conversa, o atendimento, e eu não consigo passar mais que 3 imóveis para o cliente ver. Eu tenho esse negócio comigo. Mais imóveis você passa para o cliente, mais ele vai ficar confuso. Isso. Então, quando o cliente vem, Fran, eu quero um apartamento de até 100 metros, até 1 milhão, com 3 e 2 vagas, na região Zona 3. Vamos lá, que é uma região bem querida.
pelo cliente. Eu já seleciono 3 apartamentos e já mando para ele em seguida. Aí ele falou, gostei, vamos agendar visita? Vamos. É assim. Lógico que acontece que os clientes, não gostei desse, não gostei desse. Aí você começa a filtrar melhor o que o cliente está procurando. Hoje, Fran, existem muitos profissionais corretores, né? Virou febre, né? Virou febre. Todo E mundo na quer sua ser. visão, o que que faz o cliente escolher a Franciane? A confiança, né? Eu acho não, né? Tenho certeza que eu não sou uma corretora normal, qualquer. Eu estudo para atender meus clientes. Eu não tenho muitos imóveis de terceiro, eu tenho só alguns imóveis, porque eu seleciono com um preço justo, uma boa situação, para o cliente se sentir bem confiante em mim. Eu vou vender. Se eu dou a minha palavra, eu cumpro. Sim, e é muito legal, lembrando aqui que eu vi que você mandou para minha amiga lá um link, e aquilo bem estruturado gera um interesse maior. Eu achei muito legal O a meu forma, site. né, embaixo coloca seu nome, tudo certinho, de acordo com o que a pessoa quer, muito elegante mesmo. E o que que você acredita, né, eu falando disso aí, é só uma das coisas que pode ser, mas o que que você acredita que seus clientes elogiam você pelo atendimento, por exemplo? Um pouquinho a mais, assim, para dar um gostinho no pessoal, para ele sentir desejo de comprar com você. Eu não gosto de ser muito séria. Já percebeu, né? Eu gosto de ficar contraída, assim. Contraída não, descontraída, né? Ao contrário. Eu gosto de ter a amizade do cliente comigo, para que ele se sinta mais à vontade. Não, você vai, um exemplo, atender um cliente. Vou atender vocês, nunca vi vocês na vida. Oi, tudo bem? Fica à vontade. Esse aqui é o quarto, esse aqui é a sala. Não, gente. Oi, tudo bem? Vamos conhecer o próximo apartamento de vocês. Fica à vontade, deixa o cliente à vontade no apartamento, não fica em cima do cliente. Aqui é a sala, tá? Aqui é o quarto. Gente, não existe mais isso. Hoje, até porque é muito bem definido. Eu fui no atendimento esses dias, fazendo parceria com um corretor aí, ele começou a ficar em cima e eu comecei a ficar incomodada, daí eu tive que chamar, falei, olha, vem cá um pouquinho, deixa o cliente à vontade. Não, mas tem que explicar, ele está vendo, não preciso explicar, o cliente vê, se ele tiver dúvida, ele vem e te pergunta. E outra, você vai conversando, vai falando, olha, aconteceu isso, aí você começa a perceber quem o cliente é e o que ele quer. Nessas conversas, nessas visitas, você começa a conhecer melhor o cliente. E fica bem legal o atendimento. Ô, Fran, agora vamos viajar um pouquinho. Imagina que tem um cliente seu sentado aqui na frente. E ele vai falar três características boas suas. O que você gostaria de ouvir dele? Ai, meu Deus. Que pergunta difícil falar de mim. Falar que eu sou uma boa corretora, né? Que confiou em mim e que me indicaria para os amigos. Olha! A indicação, gente, é a melhor coisa. Exatamente, é mais assertivo, né? É um excelente pagamento. Excelente pagamento. Quem olha de fora, assim, né, sabe que pensa, na verdade, que o trabalho do corretor é mostrar imóvel, ficar ali, que nem você acabou de falar, em cima do cliente, né? E o que você acha que as pessoas não veem, que você pode falar para nós por detrás dos bastidores? Fala um pouquinho para nós. Eu sou uma corretora autônoma, né? Não trabalho em imobiliária nenhuma. Então, assim, eu tenho meu site, eu tenho que estar mexendo no site todos os dias, colocando imóveis, tirando imóveis, isso dá um trabalho. Visitando as construtoras, conhecendo os produtos, estudando os produtos para falar para o cliente, atender o cliente. Então, assim, gente, é muito trabalho. Fazer o marketing do imóvel, o marketing da Franciane Bonini. Então, gente, é muito trabalho. E além desse trabalho, qual é o maior desafio que você já enfrentou até hoje nessa trajetória de corretora? Mudanças. Eu me mudei muito por causa do trabalho do meu marido e a gente teve que se mudar. Eu mudei 6 vezes em 16 anos. Nossa. Nossa. Sério? Não. Uma vez a minha tia falou assim, Nilce, você não cria limo, né? É isso. Então, é isso, porque quando você está criando uma clientela, coloca a malinha nas costas e vai para outra cidade. É bem difícil essa questão, né? É o início, né? Tá recomeçando tudo, né? E aqui eu sou de Maringá, eu sou maringaense. Mas faz 16 anos que eu fui embora. E assim, eu não era corretora. Agora eu sou corretora. Aí eu vim para cá já com uma bagagem, mas cada mercado, cada cidade age
de um jeito. Com certeza. E eu já conheço isso daí como vida cigana. A É, pessoa vai mudando, né? bem isso. Mas agora eu quero saber de você. A gente sabe que o empreendedor ele passa por várias intempéries, fases, né? E você fez uma transição de carreira. Você teve algum momento dentro dessa área imobiliária que você já pensou em desistir? Com certeza. Com certeza. E o que te fez continuar? Me diga. Ah, que eu sou teimosa. Eu falei, não, vontade de desistir já dá. Porque, eu não vendi. O cliente não entende. O corretor passou... Isso tem no mercado imobiliário. O corretor passou por cima de você. A gente acontece tanta coisa, mas eu tenho uma família por trás de tudo isso, né? E Deus, principalmente, né? Então, assim, meu marido nunca me deixou desistir dos meus sonhos. E sempre foi um sonho eu ser corretora. Que lindo. Muito Entendeu? E agora vamos jogar para o público, né, que é quem está nos assistindo. Eu quero aproveitar essa experiência, né, para ajudar quem está aí assistindo nós e acompanhando desde o início da entrevista. Qual que é o principal erro, na sua opinião, uma pessoa deve evitar, né, quando decide comprar um imóvel? Primeiramente, gente, escolha um corretor. Não fica com 10 corretores. Uma corretora. Aí sim. Escolha uma corretora, com certeza. Vamos corrigir isso aí. Mas, é sério, clientes, vocês são muito especiais para nós, corretores. Então, um corretor vai com certeza achar o que você precisa, porque eles fazem parceria. Nós temos todos os contatos, a gente tem a rede de corretores. Então, não tem necessidade de você estar olhando o imóvel comigo, com ela, com ela, com ela. E até então, esse tempo atrás, eu estava atendendo um cliente, um colega falou, Fran, preciso de imóvel assim, me passa aquele link? Eu falei, passo. Aí ele passou, eu fui ver, ele já tinha visitado esse imóvel comigo. E ele foi contra o corretor. Então, quer dizer, ele não estava comigo, nem com ele, estava com 10. Depois ele mostrou para mim, ó, ó quanto corretor que eu tô, ó. Então, gente, o nosso trabalho é tão difícil, mas assim, é prazeroso, mas valoriza o trabalho do corretor. Eu vou contar uma historinha para vocês. Me indicaram um cliente, falei com o cliente tudo, o cliente falou, eu quero um apartamento assim, 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 beleza, tal. Passei algumas opções para ele, passei 3 opções só. A mulher falou, não gostei de nenhum. Você ficou assim, gente, é o que ela está procurando. Daí ela falou assim, seguinte, eu já comprei. Tudo bem. Falei, ok, precisando, tô aqui e tal, isso aqui. E daqui a pouco me liga. Escuta, eu comprei direto com o proprietário. Você não quer fazer a documentação para mim? Sério isso? Sério. Então você fica como? Aí você vai cobrar o valor para fazer a documentação. Nossa, que absurdo! Eu falei, então faça. É verdade. E qual deveria ser, Fran, o primeiro passo antes de começar a visitar vários imóveis? Eu já te falei assim, saber o que realmente está procurando, né? A localização. O cliente mesmo escolhe qual ele quer ou você? Normalmente, o cliente ele pede que manda o link, né, dos imóveis para ele dar uma olhada, né? Eu não gosto. Eu separo os imóveis. Já aconteceu. Vendi um imóvel. Eu peguei o imóvel, fazia um mês que eu estava com esse imóvel. Veio um cliente de outro imóvel. Falou assim, Fran, eu quero um imóvel assim, assado. Eu falei assim, você confia em mim? Ele, confio. Falou, então tá, eu vou separar 3 imóveis para você. A gente vai visitar esses 3 apartamentos, daí você me fala. Tá bom. E esse meu imóvel eu deixei por último. Mostrei um que ele já tinha me indicado, outro que eu tinha pego para ele, e o imóvel que eu tinha e o terceiro. Aí ele falou assim, os 3 estão maravilhosos, mas eu gostei desse. Eu sabia que era o que ele estava procurando. E foi menos de um mês, quando eu captei um apartamento, menos de um mês eu vendi esse apartamento. Que legal, muito bom. Para esse cliente. E agora vai mexer um pouco na parte, na saúde financeira, por exemplo. Como que você encontra o equilíbrio entre, por exemplo, o imóvel dos sonhos ou aquilo que realmente cabe no planejamento financeiro da pessoa? Porque às vezes ela chega com muita vontade de comprar e como que você vai fazer agora? Eu vou falar de exemplos, né? Uma cliente minha veio e falou, olha, eu tenho tanto, e eu quero um apartamento de tanto, e eu vou financiar tanto. Eu, beleza. E encontrei um apartamento para ela. Ela visitou, para ela eu mandei 5 apartamentos do estilo, e eu mandei o primeiro, eu falei assim, esse primeiro é a tua cara, mas já que você pediu para mim mais opções, estou te passando esses.
quero visitar todos. Visitamos no sábado de manhã todos. O primeiro imóvel que eu levei foi o primeiro imóvel que ela fez a proposta. Mas, Fran, pensando agora, eu, Nilce, quando eu fui comprar minha casa, eu conheci todas as cidades, as casas disponíveis de Maringá. Ela é essa cliente. Eu sou essa cliente. Eu sou essa cliente. E eu posso voltar lá no primeiro, mas eu preciso ter a certeza que eu Tá fazendo não, um bom negócio. que eu estou fazendo um bom negócio. Sim, eu não tiro a tua razão, mas a pessoa filtrando bem, você vai escolher. E tem assim, gente, vamos falar um pouquinho de imóveis de terceiro, né, que é imóveis prontos. Tem várias opções. O mercado está cheio, muita gente vendendo e muita construtora construindo. Então, assim, mas focar no que você quer. Muito bem, dona Franciane. E olhando para tudo que você já construiu, o que você ainda deseja conquistar profissionalmente? Reconhecimento, né, de clientes cada vez mais. Eu sou novinha ainda no mercado, conheço corretores assim extraordinários que estão 10 anos no mercado, 20 anos no mercado. Eu falo assim, um dia eu quero ser igual a você. Que legal. É um desejo bem grande, assim, de se expandir, né? Sim. E quando eu chego no futuro, como que você quer ser lembrada? Quando chegar lá no topo, a Franciane gostaria de ser lembrada dentro desse mercado imobiliário como? A Franciane Bonini. A ser humano, né? O ser humano Franciane Bonini. Tudo diferente. E se você pudesse conversar agora com uma pessoa que tem um sonho, aquele sonho de comprar o seu primeiro imóvel, mas está inseguro ou adiando essa decisão, o que você diria para ele? Você tem que pensar no teu futuro, a tua aposentadoria. Como que você vai daqui 10, 15, 20 anos? Então, gente, ter um imóvel é essencial para vocês, porque futuramente, eu não quero esse imóvel, não quero morar, a gente vai fazendo investimento, porque isso aí vai gerar a tua aposentadoria, vai gerar uma rentabilidade para a tua vida. E comprar um imóvel, gente, eu acho que é primordial. Não tem outra frase em falar. E é um bem que valoriza também, né? Gente, a única coisa que não desvaloriza é imóvel. Franciane, comprar imóvel. Gente, aplica um dinheiro, ó. Vou contar uma historinha hoje, rapidinho. Ontem, eu estava com uma cliente, ela falou assim, Fran, eu apliquei tanto, estou tirando tanto. Você compraria um imóvel? Eu falei assim, lembra aquele imóvel que você falou para mim há um ano atrás? Lembro. Sabe quanto que ele está? Quanto? Tanto. Você tinha dinheiro para comprar, à vista. Hoje você não tem mais o dinheiro para comprar. Está aplicado. Mas ela tira a aplicação para fazer outras coisas. Mas não, outras coisas da vida dela, ela tira a aplicação. Então, gente, dinheiro aplicado é bom? É bom. É bom. Mas comprar um imóvel é mais sério. Que maravilha. Muito bom. E aí eu já quero antecipar aí de falar que bate-papo bacana e interessante para as pessoas saberem um pouco mais como que é essa área imobiliária. E para encerrar de uma forma especial, eu quero que você complete uma frase para lacrar aqui para nós, tá bom? Para mim, trabalhar com imóvel é realização. Franciane, foi muito bom te conhecer um pouquinho mais da profissional corretora, da forma como você enxerga as pessoas, essa sua humanidade, essa sua preocupação de oferecer o melhor para o cliente, né? Essa sua preocupação não só da venda em si, mas como que o cliente vai viver, como que ele vai se sentir dentro deste imóvel. Depois dessa conversa ficou claro que um imóvel pode ser muito mais do que paredes, muito mais do que localização, muito mais do que investimento. E é justamente isso que queremos mostrar aqui no Gente que Faz Impacto, que pessoas que fazem seus negócios acontecerem, mas que também colocam propósito, assim como a Franciane, naquilo que faz. Muito obrigado mesmo por estar compartilhando com a gente essa sua história, né? Estar aqui compartilhando essa história para que todos possam conhecer um pouquinho mais. Obrigada, Fran, de coração. Obrigada a vocês, Nilce, um prazer. Esse Mara também foi um prazer conhecê-las. E vocês que querem comprar um imóvel, meninas, coloca o meu link ali. Com certeza. E pode me procurar, tem várias opções, tanto na planta quanto imóveis de terceiro. Estou à disposição e assim. Que bom, Fran, foi muito bom recebê-la aqui. E para você que está nos assistindo, para você que
percebeu que essa conversa faz sentido, compartilhe esse episódio com mais alguém que está pensando em comprar também ou vender o seu imóvel. Este foi mais um Gente que Faz Impacto. Até o próximo episódio.